Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, amada irmã, bem-vinda, amada irmã. Hoje, quinta-feira de adoração ao Santíssimo Sacramento, dia 12 de agosto, a igreja traz para nós a leitura do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35 e capítulo 19, versículo 1. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o senhor mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe toda a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, pelo outro lado do Jordão. Muito bem, amado irmão, amada irmã, aqui no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 19, a gente vê, Jesus sempre a caminho. Essa parábola do servo cruel nós já conhecemos. Nosso Senhor vem falar a partir de uma pergunta de Pedro, que chega para ele perguntando: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me fez mal, aquele que pecou contra mim? Até 7 vezes? Pedro faz uma pergunta com uma intenção de resposta generosa, porque ele sabe que 7 significa a perfeição, não é? Voltado para o perfeito. Então, Pedro, querendo resolver ali com Jesus, pergunta a ele em sentido de gentileza, esperando que talvez ele confirmasse exatamente isso. Mas Jesus vai muito além. Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 é perdoar sempre. Jesus convidou a Pedro e aos discípulos, a partir dos 70 vezes 7, a ser uma extensão do perdão de Deus. Ou seja, perdoar o outro como Deus me perdoa. Então não é apenas um gesto de gentileza, mas é de eu entender que, a partir de uma experiência de perdão com Deus, devo eu ser essa extensão do perdão. Se eu fui alcançado pela misericórdia divina, se fiz a experiência com a misericórdia divina, eu também devo fazer agente de misericórdia.
Jesus é claro: sede misericordiosos, está lá em Lucas no capítulo 6, versículo 36. Sede misericordiosos assim como o vosso Pai é misericordioso. Ser misericordioso e ser perfeito, duas realidades unidas, únicas. E se eu busco essa misericórdia, é porque eu também busco o perdão de Deus. Agora, a partir do perdão de Deus, uma vez eu sendo a extensão desse perdão, a minha atitude para com o outro é perdoar. E aqui, Jesus apresenta a parábola do servo cruel. Veja, aqui mostra o servo que devia uma quantia irrisória. Sabe quanto esse servo devia ao Senhor? Equivalente a 150 mil anos de salário. Ou seja, nem ele, vendendo seus bens, a sua propriedade, a sua família, seria capaz de quitar a dívida. Talvez parte da dívida, mas não toda a dívida. Era comum entre os judeus que não conseguissem pagar determinada dívida, vender os seus bens, até mesmo a família. Mas veja, 150 mil anos de trabalho. É uma quantia impossível de ser paga. O servo se prostrou diante do Senhor, pediu um prazo para que pudesse pagar, mesmo sabendo que seria impossível. O Senhor ali teve compaixão e perdoou toda a dívida. Mal ele sai, esse servo, encontra com o seu companheiro que o devia uma quantia equivalente a 100 dias de trabalho. Apenas 100 dias de trabalho. Esse servo cruel o agarrou, o cobrou para que pagasse, e o colega de trabalho fez a mesma coisa, se prostrou, pediu um prazo que ele iria pagar. Esse servo cruel não aceitou, o jogou na prisão. Gente, amado irmão, amada irmã, como uma pessoa, ao ser lançada na prisão, consegue quitar uma dívida? A não ser que se tivessem amigos, familiares que viessem e quitassem a dívida. A pessoa que está presa não tem como pagar. Então vejamos a injustiça deste servo com relação ao seu companheiro. Os outros trabalhadores, ao verem toda aquela situação, foram falar com o Senhor. E este Senhor, questionou a esse servo cruel: eu perdoei toda a sua dívida. Essa dívida é impossível de me pagar, eu perdoei. Não devia você também proceder da mesma forma com aquele que devia muito menos do que você devia a mim? Então, foi a consequência. Aqui logo no versículo 34, mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a sua dívida. Ou seja, nunca. Ele ficaria preso, seria torturado e nunca ia conseguir pagar a sua dívida. Então Jesus ainda faz essa comparação. É assim que meu Pai, que está nos céus, vai tratar a cada um de vocês, Pedro e demais discípulos, se vocês não souberem perdoar, não quiserem perdoar de coração o seu próximo, o seu irmão. A palavra, quando é proclamada, ela se torna atual. Isso serve para cada um de nós nessa semana. Nesse mês, nós celebramos, voltamos o nosso olhar para as vocações. Essa semana, vocação à vida por meio da família. Tantos lares destruídos pela falta de perdão, esposo, esposa, filhos, não exercitaram o perdão. O servo cruel aqui não conseguiu exercitar a misericórdia e o perdão com o seu companheiro, para com o seu companheiro, porque ele não fez a experiência da misericórdia e do perdão de Deus. Veja, meus irmãos, era para nós essa dívida. E essa dívida que Jesus trata no Evangelho é justamente a sua entrega na cruz. Nós que devíamos pagar essa dívida e nós não iríamos conseguir se fôssemos pregados na cruz.
Se fôssemos crucificados, não iríamos quitar a dívida devido às transgressões, devido aos pecados. Então, a entrega da cruz é justamente esse valor de 150 mil anos de salário. Impossível a gente pagar. Jesus deu a sua vida. Ele se compadeceu da nossa condição humana e limitada, sabendo que nós não conseguiríamos pagar, e Ele nos perdoou dando a sua própria vida. E só quem faz essa experiência e reconhece esse amor de cruz que se aplica dentro da própria vida é capaz de ser agente de misericórdia. Se eu sou transformado pelo perdão de Deus, eu tenho a missão de ser transformador, transformadora, de transformar aquilo que eu recebo de Deus por meio do perdão, exercendo para com o outro que certamente fez algo menor comigo, ou se fez algo a mais, né? O perdão deve ser a extensão. Se eu não perdoo de coração a quem me fez mal, eu passarei por consequências. Isso significa que se eu não perdoar aquele que me fez mal de fato, isso resulta que eu não fiz a experiência do perdão e a misericórdia divina. Isso é muito sério. Façamos mesmo essa reflexão. Eu tenho certeza que você já foi ferido, como eu já fui ferida. Eu tenho certeza que você já feriu, como eu também já feri. E diante dessas realidades, nós fazemos a experiência do perdão de Deus. Entendemos que não basta apenas perdoar 7 vezes, mas uma vez que faço essa experiência de misericórdia, devo eu ser também a extensão desse perdão. Perdoar não é esquecer, mas quando eu perdoo, eu preciso entender que a minha alma se torna livre. Eu preciso perdoar o outro, não pelo outro, mas por mim mesmo. Eu preciso perdoar aquela realidade, aquela situação, não por causa do outro. Porque perdoar não é fraqueza. Eu vou perdoar aquela situação que me foi feita, eu vou estar sendo fraco por causa disso. Não. Perdão é para os fortes. Eu não mereço ninguém acorrentado à minha vida. Você não merece situações de dores acorrentadas na sua vida, porque Deus não fez você para isso. Deus não me fez para isso. É para a liberdade de São Paulo que Cristo nos libertou. Tenhamos isso no nosso coração. E a liberdade passa por uma experiência de amor, de encontro, misericórdia e perdão. Façamos essa reflexão. Perdoar até 7 vezes? Não. Devo eu ser a extensão do perdão de Deus. A partir de uma experiência profunda de misericórdia, eu me vejo capaz e responsável em perdoar.